Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberta Mello e a gente se encontra nesse canal para bater papinho literário, fazer fofoquinha e conversar muito informalmente sobre livros. O livro de hoje é um célebre, uma tragédia assim das mais antigas, mais comentadas e mais estudadas. É o livro Hamlet, que é do dramaturgo inglês mais famoso, William Shakespeare. Esse livro vai contar pra gente a história do príncipe Hamlet da Dinamarca, que se encontra em profundo luto, desespero e sofrimento após a perda de seu pai, o rei, também Hamlet. Então, filho Hamlet, o príncipe Hamlet é filho do rei Hamlet. E para piorar a situação do príncipe Hamlet, a mãe dele, a rainha Gertrudes, casa apressadamente com seu tio, ou seja, o cunhado dela, o irmão do pai dele, Cláudio, que vira então o rei, o novo rei ali da Dinamarca. A trama ganha um novo e sombrio rumo quando, um dia, andando pelo castelo, o príncipe Hamlet dá de cara com o fantasma do rei. E o fantasma do rei conta para ele o quê? Que a morte dele, do rei Hamlet, não foi de causas naturais, que ele foi assassinado. E ele foi assassinado pelo próprio irmão, o tio do Hamlet, que agora é então o rei. E você não sabe, o rei exige que o filho vingue a morte dele. O rei exige que ele vingue a sua própria morte. A partir daí, o que acontece? O Hamlet vai adotar algumas estratégias. E aí ele, para poder ele descobrir, para poder ele colher informações. E ele finge o quê? Que tá maluco. E essa loucura vai levar o Hamlet a comportamentos muito esquisitos, erráticos. E ele vai fazer também com que ele se distancie de alguns amigos seus e de uma pessoa que estava ali sendo muito especial para ele, que era a Ofélia. Essa pessoa, ele gostava já da Ofélia, assim, romanticamente, embora todos dissessem, inclusive o próprio pai da Ofélia e o irmão, que ele jamais se casaria com a Ofélia, porque ela não era, assim, da mesma classe social dele. Ele ia, que não era para ela nutrir nenhuma esperança, porque o Hamlet não ia casar com ela. Então, assim, né, você tem ali várias histórias emboladas, tem essa trama tem vários braços. A história, que é uma peça teatral, né, atinge o clímax quando o Hamlet cria ali uma encenação teatral na corte que se chamava Armadilha para Ratos, que simula o assassinato do seu pai. E o que o Hamlet queria com isso? Ele queria ver como o tio ia se comportar diante dessa peça teatral. E a reação dele foi assim, totalmente previsível. Foi exatamente o que o Hamlet imaginou. Ele toma uma reação muito culpada e acaba confirmando a verdade que o fantasma, pela qual o fantasma o tinha acusado. E aí ele acaba impulsionando Hamlet a agir. Mas é claro que, né, nesse rolê todo ali, o Cláudio, estrategista também, não ia ficar esperando o Hamlet matá-lo sem fazer nada, ficar esperando ali. Obviamente que o Cláudio vai fazer o quê? Vai também criar uma defesa ali, uma estratégia de se defender antes que o Hamlet faça alguma coisa. Nesse interim, o Hamlet um dia tá ali bastante chateado e ele decide ir conversar com a mãe. Quando ele chega
no quarto da mãe, ele começa a conversar, mas ele percebe que tem o quê? Alguém atrás de uma cortina. E ele acidentalmente mata. Acidentalmente não, ele viu que tinha alguém atrás da cortina e ele acha na cabeça dele que pode ser o Cláudio e ele mata essa pessoa. Só que a pessoa que ele mata é o Polônio, o pai de Ofélia. Olha isso. E o Polônio estava ali para realmente espionar a conversa do Hamlet e a mãe. Aí essa morte também vai desencadear vários eventos catastróficos. Ofélia fica enlouquecida pela dor e pelo abandono, porque a Ofélia, né, assim, que acontece, deixa eu ver, tem que dar uma equilibrada aqui para eu poder não dar spoiler. Ó, a Ofélia tinha o irmão Laertes, que ele foi mandado para outro lugar para trabalhar ali pelo reino da Dinamarca para conquistar outras terras. O pai acaba morto e o grande amor dela acaba também matando o pai dela e abandonando ela, né? Então, assim, esse relacionamento com Hamlet para ela já não tem mais sentido, não vai mais acontecer. E o que acontece? Ofélia acaba enlouquecendo também e acaba morrendo. Muitos acreditam que foi suicídio. Quando Laertes volta, ele volta o quê? No meio de uma tragédia. Ele encontra o pai morto, a irmã supostamente suicida, e o Cláudio, manipulador ali por trás do Laertes, faz o quê? Fica ali na cabeça dele e fala assim, ó, melhor você desafiar o Hamlet para um duelo. E aí o Laertes cai nessa conversinha do Cláudio e chama o Hamlet para um duelo. Mas esse duelo tá todo arquitetado por quem? Por Cláudio. O Cláudio tem um plano pro Laertes. Que ele faz? Ele pega a ponta da espada e passa no veneno. Por quê? Porque ele diz a Laerte, né, essa espada que o Laerte vai ali duelar com o Hamlet, que se ele só encostasse no Hamlet, o Hamlet já ia morrer. Mas ele também deixa assim como uma segunda opção, se isso não desse certo, ele bota também uma taça de vinho envenenada para garantir que o Hamlet ia morrer de qualquer jeito. Porque se ele não morresse pela espada, ele ia morrer bebendo veneno. Só que o que acontece? Uma tragédia, quando tudo é errado. Gertrudes, a rainha, bebe o veneno. E o que? Morre. Acidentalmente ela bebe o veneno e morre. Hamlet no duelo também é ferido pela espada envenenada de Laertes. Mas antes de morrer, ele consegue ferir Laerte também fatalmente. E por fim, ele mata Cláudio, obrigando-o a beber o próprio veneno. Com a morte de todos os personagens principais, Hamlet sucumbe aos efeitos do veneno, claro, e a Dinamarca fica o quê? Sem rei. E aí tem ali um amigo do Hamlet, que é o Fortinbras, não sei se é assim que fala, que vinha com o exército para tomar... Pera um pouquinho, não, eu confundi. Com a morte de todos os personagens principais, Hamlet sucumbe aos efeitos do veneno e a Dinamarca fica sem rei. Fortinbras, príncipe da Noruega, que vinha com o exército para tomar as terras da Dinamarca, chega e assume o trono, trazendo uma nova ordem ao reino. Mas o Hamlet, antes de morrer, ele pede a um amigo dele, muito íntimo, que fique no trono e que conte a história dele para outras pessoas, para que muitas pessoas possam saber do que ocorreu de verdade naquele reino da Dinamarca.
E aí ainda tem o quê? O Fortinbras chegando para tomar ali o reino. Então, o que que acontece? Depois, tu vai ter que ir lá, né, ler o livro. Embora eu já tenha feito o quê? Um resumão que abarca a história inteira. Mas, assim, eu posso até depois voltar para falar um pouquinho mais sobre os temas principais de Hamlet, porque ele é um livro que vai cair na UERJ, e aí a gente dá uma aprofundada em algumas questões principais do Hamlet, tá? Mas por hoje é só. Diga pra mim se você já leu, se você gostou, o que que você achou. Diga pra mim o que que você achou também aqui desse vídeo, desse canal, e se você tá gostando ou não. Compartilha, ativa o sininho, fala para seus amigos lerem, porque isso ajuda muito o canal. E eu espero que tenham gostado. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.